Olá, seja bem-vindo ao canal Vinhos de Bicicleta, eu sou o sommelier Rodrigo Ferraz e hoje eu vou te contar sobre 5 vinhos italianos bons e baratos para você ter na sua adega. Qual é o intuito dessa playlist aqui? A gente sabe que vinho tá caro, que o dólar tá alto, que o euro tá alto. Então eu vou pegar estilos de vinhos que são interessantes, que são bons para você conhecer se você ainda não conhece e que você normalmente encontra abaixo de R$100. Lógico, vinho barato hoje, europeu é mais difícil, né? Porque se a gente pegar um vinho europeu de R$30, pode ter uma qualidade duvidosa. Mas se a gente pegar pelo menos esse teto aí de R$100, a gente já consegue encontrar vinhos muito bons, de qualidade bacana, do ponto de vista aromático, complexidade de sabores e tal, que não passam da casa dos R$100 e aí fica legal pra gente degustar e pra você ter na tua adega. Então vamos começar com um estilo italiano que você tem que conhecer se você ainda não conhece, mas esse aqui eu acho que, para quem ainda mais quem acompanha aqui o canal faz mais tempo, eu acho que esse tá mais na boca do povo, que é o Primitivo lá da Puglia. Qual que é o estilão desse vinho, né? Quais são as características dele? Para facilitar a tua vida, a gente criou uma tabelinha bem simples, bem prática, onde a gente vai identificar de cada um dos estilos que eu vou falar: corpo, tanino, acidez e se na escala aromática ele vai mais para fruta ou para aromas mais rústicos, que lembrem couro, tabaco, especiarias, ou seja, aromas que não tem nada a ver com a fruta, né? Que vão mais para rusticidade. Como é a Primitivo da Puglia? Só lembrando, né? Puglia, lá o salto da bota, a principal uva de lá, que reina soberana lá, é de fato a uva Primitivo. A gente já gravou vídeo sobre ela aqui no canal e lá existem várias denominações de origem. Mas para você achar vinho abaixo de R$100, o mais garantido vai ser você pegar um Primitivo de Puglia, que seria uma denominação de origem mais genérica da região, né? Porque lembrando que lá dentro tem Primitivo de Salento, vai mais para uma sub-região dentro da Puglia, né? Que é mais ao sul, e tem a denominação de origem Primitivo de Manduria, que aí sim são os vinhos mais icônicos de lá, que são vinhos, só que aí você vai achar mais caro, né? Então por isso que eu tô te falando que a DO mais genérica seria o Primitivo de Puglia, e ele, com relação à estrutura, é um vinho mais encorpado. Com relação a tanino, tem bastante concentração de tanino. Agora, com relação à acidez, menor acidez. Por quê? Região quente geralmente faz vinhos menos ácidos, e aí a Primitivo entra justamente nessa. A Puglia é uma região extremamente ensolarada, verões quentes do sul da Itália. Então ela vai fazer vinhos exatamente assim, corpo, né? Vinhos mais encorpados, mais estruturados, taninos mais concentrados, embora muito macios, porque a Primitivo tem essa característica, né, de fazer taninos extremamente aveludados, e acidez menor. Com relação à escala aromática, na maioria das vezes, lógico que sempre tem exceção, geralmente esses vinhos vão mais para fruta do que para rusticidade. Aquela fruta passada, uma geleia de fruta negra, assim, geralmente é o que você vai encontrar nos vinhos com essa uva. Lembrando que tipicidade de Primitivo de Puglia, o que vai trazer ali, principalmente no nosso paladar? Mais açúcar residual, porque essa é uma característica dessa casta, então vai sempre ter um pouquinho mais de açúcar residual. Inclusive, geralmente os vinhos Primitivo de Puglia entram aqui no Brasil como meio seco, né? Porque eles têm justamente esse açúcar aí que veio natural do fruto, né? Da uva Primitivo, só que ficou ali no vinho. Então, o que é interessante para isso? Você harmonizar com pratos agridoce. Então, se você aí curte uma costelinha com molho barbecue, por exemplo, Primitivo é uma boa pedida, tá bom? Agora a minha segunda dica para você de vinho italiano clássico, que você pode achar bom e barato. Nero d'Avola da Sicília. Nero d'Avola é a uva tinta mais plantada, mais cultivada na Sicília. Sicília que é a ilha, lá no sul da Itália também, outra região ensolarada. Então se a gente for comparar com a Primitivo, vai ter características muito semelhantes. O vinho também, com relação a corpo, encorpado, com relação a tanino, bastante tânico, com relação à acidez, mais baixa também, porque, assim como a Puglia, a Sicília é uma região muito quente, de verões
extremamente quentes, ensolarados, né? Com relação à escala de aromas e sabores, aí ela difere um pouquinho da Primitivo, porque ela ainda é frutada, né? A Nero d'Avola ela tem essa característica, mas ela traz um pouquinho mais de toques rústicos também para o vinho. Então eu ainda deixo ela nessa escala que a gente criou, mais para o frutado do que para o rústico, só que se a gente for comparar ela com a Primitivo, geralmente a Primitivo vai ser mais frutada. A Nero d'Avola vai ter um toque ali de rusticidade, apesar de toda a fruta que ela vai mostrar no vinho também. E qual que é uma tipicidade bacana da Nero d'Avola para você saber? É a uva do poderoso chefão, da máfia siciliana. E ela tem esse nome, inclusive, Nero d'Avola, por causa da casca extremamente escura, cheia de tanino dela. Se a casca da uva é escura, cheia de antocianina e cheia de tanino, o vinho também vai ser escuro e cheio de tanino. Então o que a gente vai harmonizar com ele? Churrascão, cara. Vinho para churrasco, muito bom. Nero d'Avola tem estrutura para aguentar o churrasco, o tanino é muito bacana com proteína animal, faz uma harmonização muito interessante no nosso paladar. Então assim, se você curte vinho com churrasco e quer fugir um pouco do Malbec, que é mais famoso aí para o churrasco, aposta num Nero d'Avola siciliano que você não vai errar. Agora a terceira dica, que é o Sangiovese da Toscana. Mas eu não estou falando de nenhuma denominação de origem famosa de lá, não estou falando de Chianti, não estou falando de Brunello de Montalcino, estou falando do Sangiovese, já que a gente está falando de vinho bom e barato, do Sangiovese mais genérico, da denominação de origem mais genérica da Toscana, ou de regiões um pouco menos famosas lá dentro, que aí você pode encontrar mais custo-benefício, como é o caso desse carinha aqui. A Sangiovese já é completamente diferente dos dois primeiros que a gente falou, não tem nada a ver com Primitivo, com Nero d'Avola. A Sangiovese vai apresentar vinhos de corpo médio, de taninos médios também, principalmente esse Sangiovese mais genérico que eu tô falando, né? Não entenda genérico no ponto de vista negativo não, tá? Eu tô falando genérico do ponto de vista de denominação de origem, que eu não tô focando em nenhuma especificamente. Tô pegando o Sangiovese mais abrangente da região da Toscana, beleza? Então assim, corpo médio, tanino médio e acidez lá em cima. A Sangiovese tem essa característica de fazer vinhos mais ácidos, bastante concentrados aí na questão de acidez, que fazem nosso paladar, nossa boca salivar bastante. Isso vai ser excelente para harmonização, já vou falar mais sobre isso. E na nossa escala de sabores e aromas, ela não vai nada para fruta. Ela tem um pouco de fruta, mas são vinhos muito mais rústicos do que frutados. São vinhos que você vai sentir ali terra, grama, fazenda, especiaria, couro. Então isso é uma tipicidade dessa casta Sangiovese. Se você gosta disso, tá aí uma boa pedida. Você sabe que a Sangiovese, por ter essa acidez mais elevada, ela é uma das uvas mais gastronômicas do planeta. Eu recomendo você harmonizar com massas de molhos variados. É o vinho coringa mesmo, sabe? Para você ter na sua adega, você vai achar num preço bacana. Esse daqui é da região de Maremma. É dentro da Toscana, mas é uma região mais litorânea. E é uma região mais quente da Toscana, assim, o verão é bem quente lá. Essa área da Toscana, ela é reconhecida por fazer Sangioveses um pouquinho mais intensos e mais tânicos. Então ele foge um pouquinho do padrão da Sangiovese, e para você que gosta de vinho um pouquinho mais estruturado, que é até esse aqui que está na minha taça, você vê até pela cor dele, é um pouquinho mais escuro, ele foge um pouquinho do padrão da Sangiovese tradicional. Ele fica um pouquinho mais encorpado, com um pouquinho mais de tanino, mas a acidez ainda está lá para você harmonizar com pratos diferentes. Isso aqui é uma dica legal de vinho, Sangiovese de Maremma, na Toscana. Vou deixar aí no descritivo do vídeo com um desconto legal aí para vocês aproveitarem. Mas a Sangiovese, cara, eu tenho essa uva sempre na minha adega. Eu que gosto de cozinhar, gosto sempre de fazer umas coisas diferentes, não tenho muita regra não, né? Às vezes eu tô afim de fazer um negócio, vou lá e faço. A Sangiovese, para harmonização, acho que é uma uva muito coringa, que você não pode deixar de ter na tua adega. Vinho bom, barato, bem feito. Agora vamos para a minha quarta dica de vinho bom e barato italiano, com a uva Montepulciano d'Abruzzo. O próprio nome já diz, a uva é a Montepulciano da região de Abruzzo. Essa é até uma denominação de origem, e esses vinhos são muito interessantes. Até para quem é fã de Sangiovese, esses vinhos eles até se parecem um pouco, mas tem algumas diferenças que eu já vou falar.
Com relação à estrutura, são parecidos. Geralmente são vinhos de médio corpo. Com relação a tanino, são parecidos. Tanino ali de intensidade média, concentração média. Com relação à acidez, alta também. Não tanto quanto a Sangiovese, mas alta acidez. Principalmente se forem vinhos mais jovens, aí você pode esperar vinho com um elevado grau aí de acidez, que é bom para harmonização, como eu já falei. Agora, na escala de sabores e aromas, aí é um pouquinho diferente da Sangiovese, porque quando eu falei que a Sangiovese vai bem para rusticidade, a Montepulciano d'Abruzzo, ela vai mais para fruta. Não vai extremamente para fruta, não como a Primitivo, não é isso não. Ela fica ali quase no meio do caminho, mas ela vai mais para fruta do que para rusticidade. Então essa é a grande diferença que eu diria do Sangiovese para Montepulciano d'Abruzzo. Enquanto o Sangiovese faz vinhos extremamente rústicos, e essa é uma tipicidade dessa casta, a Montepulciano d'Abruzzo faz vinhos muito parecidos com relação à estrutura, tanino, acidez, mas são mais frutados. Então, são uvas coringas do ponto de vista de harmonização. A Sangiovese eu falei que é bem com massa, a Montepulciano d'Abruzzo também vai, e eu gosto muito de harmonizar com pizza ou macarronada. Sim, mas pizza variada também, porque, como eu disse, vinho de médio corpo com acidez alta e tanino médio é fácil de harmonizar, então você pode pedir vários tipos de pizza diferentes aí, margherita, napolitana, até calabresa, para quem gosta. Só cuidado se for uma calabresa muito intensa, aí já tem que pegar um vinho um pouquinho mais intenso. Então vários tipos de pizza aí vão ficar interessantes com Montepulciano d'Abruzzo. Essa é a segunda uva tinta mais plantada da Itália, ela só fica atrás justamente da Sangiovese, né? Mas ela também é muito cultivada. Você consegue fazer vinho de guarda com Montepulciano d'Abruzzo, com a Sangiovese também, mas existem muitos vinhos que são feitos para serem consumidos jovens com essa casta, tanto com a Montepulciano quanto com a Sangiovese. E esses vinhos geralmente vão chegar num preço mais interessante aqui. Tem um vinho que é muito bom feito com essa casta, que eu acabei de selecionar para a próxima seleção Liberté do Clube Vinhos de Bicicleta, que é o Frentana Montepulciano d'Abruzzo. Então, para quem é do clube aí, já estou antecipando uma informação quentinha. Vai ser um vinho muito legal para você harmonizar aí com comida italiana no geral, com pizza é muito bom. Então já fica a dica aí para quem é da seleção Liberté. Para quem não conhece ainda nosso clube, vou deixar aí no link na descrição do vídeo para você conhecer. Você vai ser muito bem-vindo aqui no nosso clube de vinhos artesanais, que a gente faz essa seleção com todo carinho, beleza? Agora, a minha quinta dica para vocês de vinho bom e barato italiano, Barbera do norte da Itália. Veja bem, não falei nenhuma região específica, até porque essa uva é muito plantada em várias regiões do norte. Lombardia, Piemonte, principalmente essas duas, cultivam muito a casta Barbera e você acha vinho com custo-benefício legal dessa uva. É lógico, você acha vinho mais caro também, porque é uma uva que permite você fazer vinhos muito complexos, mas existem vinhos que tem um bom custo-benefício ali, que já vão ser muito interessantes. Essa casta, se a gente comparar ela com todas as outras que eu falei, de corpo, ela vai ser mais baixa. Então, vinhos mais leves, tá? Com relação a tanino, a mesma coisa. Menos concentração de taninos, até porque norte da Itália são regiões mais frescas. A uva não vai concentrar tanto tanino como no sul da Itália, por exemplo, né? E a estrutura também do vinho vai ficar mais leve, por ser uma região mais fresca também. Então é isso, na nossa tabelinha, a Barbera fica com o corpo um pouco mais leve, tanino menos concentrado e acidez lá em cima também, porque região mais fria vai fazer vinho mais ácido, vai fazer a nossa boca salivar bastante. Na nossa escala de sabores e aromas, ela vai mais para a rusticidade do que para a fruta também. Então ela vai trazer muito esse lance. Lógico, tudo o que eu falei aqui, todas essas uvas que eu falei, quase sempre você vai sentir nuance de fruta nos vinhos. O que eu estou querendo que você aprenda é o que está mais expressivo no vinho, né? Qual que é a tipicidade daquele vinho. E fica até legal de você aprender isso, por exemplo, eu sempre cito a Malbec aqui no canal porque ela é uma uva muito didática. A Malbec é uma uva muito frutada. Então se você pegar um Barbera lá do Piemonte ou da Lombardia e colocar do lado de um Malbec, você vai ver exatamente o que eu estou falando. Um tem mais fruta, que é o Malbec, e o outro tem toques mais rústicos, muito mais evidentes ali. Então isso que é legal.
apesar da matéria-prima ser a mesma, né? Uva, só que os vinhos são bem diferentes. Um vai mais para fruta, o outro vai mais para rusticidade. A Barbeira, ela, por ser também uma uva muito gastronômica, né, trazer essa acidez, esse frescor, você vai poder harmonizar com vários tipos de pratos. Só que, como eu falei, ela tem um corpo um pouco mais leve que os outros vinhos que eu citei aqui hoje. E aí você vai precisar de pratos com mais leveza também. Exemplo, uma tábua de queijos, fica muito legal com Barbeira. Pratos vegetarianos em geral, assim, principalmente aqueles pratos vegetarianos que tem cogumelos, ou pratos vegetarianos que tem fritura, tipo comida indiana, assim, que tem bastante fritura, fica legal com Barbeira, porque a acidez da Barbeira é tão grande que vai limpar essa fritura, essa gordura, tanto do queijo como da fritura. Então, essas são harmonizações que eu indico para você. E assim, ocasião, aí, um dia quente, olha só um tinto legal para você degustar num dia quente, aí, num dia, né, nesse verão brasileiro aqui, que você tá lá na piscina e tal, não quer tomar vinho branco, olha um Barbeira do norte da Itália, vai cair bem. Ou você tá num piquenique, olha só, já imagina a cena, aí põe seu Barbeira ali, leva um queijinho para acompanhar, vai ficar muito legal. Esses vinhos, né, esse estilo de vinho, nem sempre precisa de uma harmonização, né? Não é um vinho que pede uma harmonização, porque você consegue degustar ele, é um vinho mais leve, então você consegue degustar ele mais numa boa, assim, sabe? Ou se quiser levar só um queijinho, vai ficar bom também. Então essas foram minhas 5 dicas de vinhos bons e baratos, né? 5 estilos de vinhos bons e baratos italianos. Eu ainda vou fazer muitos outros vídeos, muitos outros conteúdos para essa playlist aqui, porque eu tenho certeza que vocês gostam disso de dica, né? E é legal quando a gente pode comparar também, né? Comparar estilos de vinhos, fica mais fácil de mentalizar isso tudo. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa seu like aí. Para quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho para as nossas notificações chegarem até você quando tiver conteúdo novo. Para quem ainda não sabe, a gente tem vídeo novo toda quarta-feira às 8 da noite no YouTube, e agora a gente também está com o nosso podcast, então o conteúdo que você assiste aqui, você também pode ouvir no nosso podcast aí nas principais plataformas de streaming, beleza? Obrigado por acompanhar mais esse nosso conteúdo aqui de hoje e até o próximo vídeo. Não, peraí. É importante, eu tenho que falar. Eu vou deixar aí cupom de desconto para você com o tema vinhos italianos, então eu vou deixar vários vinhos italianos do nosso site com desconto legal para você aproveitar. Já que a gente deu aí as dicas, né, tem que também ajudar, né? Ajudar. Então tem vários desses que eu citei, tem no site da Vinhos de Bicicleta, então aproveita lá, tenho certeza que você vai se divertir muito. É isso. Agora sim, até o próximo episódio. Cheers! Esse aqui é legal, hein? Esse aqui é o Sangiovese de Maremma, é o Poggio Delci. Esse aqui é legal, fica a dica. Dica do sommelier.